Olá, eu me chamo Carlos e já contei para vocês a minha experiência com a procissão das almas, algo que marcou a minha vida para sempre. Hoje, quero dividir com vocês uma história de minha família que é contada por meu pai e os meus tios há muitos anos, sobre o dia em que meu avô, seu pai, enfrentou um lobisomem. Segundo o que nos diz meu pai, isso aconteceu quando ele ainda era criança, mas ele lembra perfeitamente do meu avô falando com minha avó e dele contando isso no passar dos anos. Os meus avós já são falecidos há muitas décadas e, como já disse no outro acontecimento, moram numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Se hoje aqui é considerado interior e roça, imaginem há mais de 70 anos atrás. Então, pois foi neste cenário que se desenrolaram os fatos que lhes contarei a seguir. Assim conta-nos o meu pai, hoje com 80 anos. Este acontecimento se deu no final dos anos 40 e início dos anos 50, pois eu já era grandinho. Morávamos numa grande casa que anos depois, com a construção da rodovia Presidente Dutra, teve que ser destruída, pois a pista passaria bem no meio do nosso quintal. Nesta época, o nosso pai comprou esse sítio que moramos hoje e foi aqui que os meus irmãos mais novos nasceram. Naquela época era só mato, não haviam casas, nem comércios, nem igrejas, nada. Não tínhamos luz elétrica e nem água encanada. Também não haviam estradas e os nossos caminhos eram estreitos, pois utilizávamos os mesmos caminhos por onde os animais passavam, os rebanhos de bois e burros. Era uma vida difícil, mas éramos muito felizes, pois a maldade das pessoas era bem menor. Morávamos no pé da serra, onde hoje passa a pista e existe o posto de gasolina. Só existia a nossa casa, mais para baixo a casa do tio Zé Leite, com a sua família, e umas 3 ou 4 casas, mas todas afastadas umas das outras. As outras famílias moravam a quilômetros de nós, e quando queríamos ir ao mercado ou ao médico, andávamos por mais de 10 quilômetros até o centro da cidade. O nosso meio de transporte eram os cavalos ou os burros. O meu pai tinha uns 2 burros e alguns cavalos que eram cuidados na nossa antiga propriedade, que era muito grande. Atrás da casa, a uma certa distância, mais para perto do pé da serra, ficava o curral. Os meus irmãos mais velhos usavam os animais para saírem, para namorarem minhas cunhadas, e o nosso pai também se utilizava desses animais para ir aos bailes na casa de seus compadres, pois naquela época era a única diversão que tínhamos. Porém, com o passar do tempo, perto de nossa casa foi construída uma padaria para atender as pessoas que moravam nessa parte mais afastada. Eu não me lembro quem fez essa padaria, mas o meu pai e mais um rapaz foram trabalhar nela. O meu pai era o padeiro e o rapaz, que eu não me recordo o nome, era o seu ajudante. O nosso pai levantava de madrugada, ia para lá fazer os pães e só voltava no final do dia, enquanto que minha mãe e os meus irmãos mais velhos tomavam conta da propriedade e cuidavam dos animais e da nossa pequena plantação de aipim e milho. Durante muito tempo, o meu pai trabalhou nessa padaria sem nenhum tipo de problema. Ela era grande, tipo uma casa de telhado alto com um grande forno, que naquela época era bem rústico e que tinha que ser aceso com carvão que virava brasas. A padaria tinha balcão e algumas cadeiras de madeira. Ela era como as construções daquela época, com grandes janelas e portas espaçosas e bem estruturada. Naquela época, as histórias de aparições de almas penadas, lobisomens, sacis, mulas sem cabeça e boitatá faziam parte de nosso cotidiano. Todo mundo já tinha ouvido falar de algo sobre esses seres, e muitas eram as pessoas que também juravam de pé junto que tinham visto essas criaturas. Todos nós acreditávamos e tínhamos medo. Nós tínhamos medo de ter a infelicidade de encontrar com algo tão pavoroso.
Evitávamos andar à noite pelos caminhos estreitos, com mato dos dois lados e totalmente escuro, pois, como eu já disse, não havia luz elétrica. Acho que por isso as aparições eram maiores, pois não tínhamos defesa, só armas de fogo mesmo, mas nem todos tinham. Pois bem, o meu pai trabalhava normal nessa padaria e ficou assim por muitos meses. Porém, ele começou a observar que algumas vezes, principalmente nos finais de semana, quando chegava para trabalhar, encontrava a janela forçada, meio arrombada e com o trinco quebrado. Dentro da padaria, tudo era revirado, mas ninguém roubava nada. O meu pai observava também que o local onde jogavam os restos de farinha, que era tipo um grande tanque, estava sempre revirado, com tudo jogado pelo chão, numa bagunça tremenda. Ele participou o seu patrão, mas na época ele pouco vinha no estabelecimento, ficando meu pai responsável por quase tudo. Durante muito tempo, ele e seu ajudante não conseguiam uma explicação para aquilo, pois, afinal, nada era roubado. Eles começaram a achar que era alguém com raiva deles e que podia estar querendo o fechamento da padaria. Mas, mesmo assim, aquilo não fazia muito sentido. Até que meu pai, junto com os meus irmãos mais velhos, resolveram montar guarda e ficar vigiando a padaria de longe, atrás de uma das árvores próximas ao estabelecimento. Eles ficavam ali para ver se descobriam alguma coisa, e durante muitas noites não tiveram sucesso, mas em um final de semana, uma sexta-feira, viram quando alguém forçou a janela e pulou para dentro da padaria. Meus tios queriam ir para cercar o local e pegar a pessoa no flagra e dar uma boa surra, mas o meu avô não deixou. E sem dar muitas explicações, pediu para que todos voltassem para casa com ele, que depois ele iria resolver o que seria feito. Naquela noite, o meu pai não falou nada e de madrugada, sem dormir toda a noite, foi para a padaria e, ao chegar, encontrou aquele cenário que já imaginava. Ele contou ao seu ajudante e disse que no próximo final de semana ele iria descobrir de qualquer jeito o que estava acontecendo. Naquela quinta-feira, o meu pai foi em casa quando saiu do serviço na padaria, comeu alguma coisa, mas não ficou conosco. Ele disse à nossa mãe e a nós que iria dormir na padaria naquela noite para ver o que estava acontecendo. Mesmo com os meus irmãos, que eram 5 junto comigo, querendo acompanhá-lo, ele não deixou. Assim, o meu pai foi e naquela noite ninguém dormiu. Minha mãe, seguindo as ordens dele, não deixou ninguém sair de casa e naquela época o que o pai e a mamãe falavam era lei. Pela manhã, o meu pai chegou em casa e nos contou o que havia acontecido aquela noite. Assim ele disse: cheguei na padaria e acendi o forno, colocando carvão, pois eu queria brasas bem quentes. Acendi a lamparina e fiquei sentado, bem em silêncio, atento aos barulhos que vinham de fora. Até que, numa certa hora da noite, perto das 23 horas, eu escutei algo que vinha correndo de longe. Como eu já estava preparado, deixei a lamparina acesa, pois eu queria ver o que estava fazendo aquela desordem. Eu peguei uma pá que eu usava para limpar o forno e enchi de brasas. Subi na escada e fiquei apoiado na parede que era aberta em cima e onde estava encostado o tanque de farinha. Eu comecei a ouvir um barulho como um rosnado e passos pesados em volta da casa. E de repente, aquilo forçou a janela e entrou. Eu pude ver pela claridade da lamparina a criatura semelhante a um cachorro preto, peludo e de grande porte, mas que andava em pé, como um homem. Ele entrou e começou a derrubar as coisas, mas foi direto para o tanque de farinha, onde começou a se espojar. Sem pensar 2 vezes, eu joguei a pá de brasas em cima daquele ser que começou a gritar e se debater de forma desesperada. E quando ele saiu, me tranquei na despensa e fiquei esperando meu ajudante chegar para lhe contar tudo o que estava acontecendo. Eu, ainda criança, com quase 10 anos, ouvi essa história por trás da porta, pois naquela época crianças não participavam de conversas de adultos. Confesso que quase desmaiei de tanto medo daquilo que meu pai estava falando. Então,
Ele disse aos meus irmãos: esse foi o motivo que eu não quis que vocês se aproximassem da padaria no dia em que vimos o homem pular a janela, pois eu já desconfiava de que poderia ser um lobisomem, pois eu já tinha ouvido algumas pessoas na padaria comentarem que havia um lobisomem andando por aqui. E foi justamente neste período que as invasões à padaria começaram. Naquele dia, o meu pai não trabalhou e somente seu ajudante tocou a padaria. O meu pai disse que se fosse gente conhecida que virava aquela aberração, brevemente nós iríamos saber. E 2 dias depois, chegou um homem na padaria perguntando se alguém conhecia alguma rezadeira que morasse perto, pois o seu tio estava todo queimado do pescoço para baixo, principalmente nas costas. O meu pai perguntou o que havia acontecido com ele e o rapaz disse que ele se acidentou com água quente. Meu pai indicou a casa de uma senhora que morava distante de nós, que era bezendeira, e o rapaz foi até a casa dela. O meu pai ficou alarmado, pois quem vira lobisomem é vingativo. E se ele não for morto e souber quem o feriu, voltará para se vingar. O tio desse rapaz era amigo de meu pai e morava numa das poucas casas que havia na nossa região. Porém, depois deste episódio, esse senhor foi embora da nossa região sem ninguém saber o porquê e nem para onde ele foi com sua família. Essa história o meu pai contou até a sua morte, que se deu no ano de 1967, quando eu tinha 27 anos. O meu pai era um homem muito respeitado, de caráter e de honra, e não tinha o porquê mentir ou inventar essa história. Essa padaria funcionou até as obras da rodovia começarem, pois também teve que ser demolida para a pista passar. Até hoje, esta história me causa arrepios, pois eu sei que foi a mais absoluta verdade e eu posso afirmar com toda certeza. Lobisomem existe sim, e temos que pedir a Deus para nunca cruzarmos com um, pois é uma criatura maligna e só o poder do céu pode nos defender dessa fera. Muito obrigada e boa noite.